Agora começar a estudar a interpretação textual. Começando a falar sobre a tipologia textual. Nós temos aí narração, descrição, dissertação, injunção, predição e depois vamos para os gêneros textuais. Então, a tipologia textual é de acordo com a estrutura do texto. E cada gênero textual, ele tem um tipo textual predominante, não único, mas predominante no sentido de a maior parte ser ou narrativa, ou dissertativa, enfim. Vamos ver isso com mais calma. Então, tipo de texto é a estrutura, é a função do texto. Narração é a modalidade em que vai contar um fato, seja ele fictício ou não, determinando tempo e lugar. Ocorre com personagens. O tempo verbal predominante é o passado. E aí os elementos que compõem a narração, mais destacadamente falando, são personagem, narrador, tempo, ambiente, autodiegético, homodiegético, heterodiegético, enredo, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. O personagem, ele pode ser superficial ou redondo. Superficial é quando o personagem não muda e redondo é quando ele muda. É como se, algo redondo eu posso fazer rolar, né? Mudar de posição, sair andando. Então a gente cria aí a ideia de que o personagem muda se ele for chamado de personagem redondo. Narrador é a pessoa que é onisciente, que pode, na verdade, ser ou observadora, ou onisciente, ou personagem. Quem está narrando pode ser um personagem do texto, ou pode ser alguém que está observando, está narrando, ou alguém que é um observador, mas que ele observa muito mais a fundo seu personagem, a ponto de falar dos sentimentos do outro. E aí é um narrador onisciente. Quanto ao tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é quando está no tempo real, no agora, na enunciação. E psicológico é quando eu trago na narração a lembrança, a memória. O ambiente, ele pode também ser físico, real ou psicológico. Uma imaginação, uma memória ou um desejo. O autodiegético, quem conta é o protoplasma. Homodiegético, quem conta é o personagem, mas esse personagem, ele não é o protagonista. O heterodiegético não é personagem. O enredo é a sinopse. Lembrando que sinopse não é bem um resumo, mas sinopse aponta os principais pontos, né? É o que de fato vai ocorrer, é o que vai chamar a atenção. E aí a estrutura de uma narração ela é marcada por apresentação, desenvolvimento ou compilação, o clímax, que é o ponto-chave, e o desfecho, que é como esse ponto-chave vai se finalizar. Quanto à descrição, é um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto, com o uso de adjetivos. Quer dizer que eu vou ter um texto só descritivo? Vou ter um texto só narrativo? Não. Eu posso ter um texto que ele é predominantemente narrativo, com trechos descritivos. E eu posso ter textos descritivos com
trechos narrativos e assim sucessivamente. Então, narrar é falar, um fato é contar. Descrição é, além de contar, eu vou descrever, eu vou trazer adjetivos. Dissertação é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Dependendo do objetivo do autor, ele pode ter um caráter expositivo ou argumentativo, mas ambos impessoal, sem o uso de pronomes pessoais, do tipo eu, tu. Tem uma pessoa. Então, uma dissertação expositiva apresenta um saber construído e legitimado, ou um saber teórico, com informações que vai expor, refletir, explicar e avaliar a ideia de modo objetivo. Vai expor ideias sobre um determinado assunto e a intenção é simplesmente expor, é informar, é esclarecer, orientar. Como, por exemplo, as aulas, os textos científicos, jornais, eles são descritivos, porque eles são dissertativos, porque eles desenvolvem, eles explicam um assunto, e eles são expositivos porque a intenção é informar sobre o assunto. Já a dissertação argumentativa, o foco principal, além de explicar, o foco principal, então, é persuadir o interlocutor, é argumentar, é convencer de algo, que é o que a gente faz na redação do Enem. A gente disserta, porque a gente está desenvolvendo, a gente está explicando, e o texto dissertativo tem a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que também ele é argumentativo, porque a minha intenção é convencer, baseada na minha tese. Então também tem outros exemplos de dissertações argumentativas, são os sermões, são os ensaios, a monografia, a redação, a tese, os manifestos, a crítica, o editorial de jornais e revistas. Então, eu não quero só expor, não quero só explicar, não quero só falar sobre, eu quero colocar um ponto de vista e eu quero argumentar sobre ele em relação ao assunto. Injunção ou instrucional indica como realizar uma ação, como tomar um medicamento, como fazer uma receita, como montar um aparelho, enfim. Utilizando então a linguagem objetiva e simples, para que possa dessa forma de fato instruir. Os verbos são no imperativo, porque ele está mandando você realizar tal coisa, está indicando para realizar a ação. Porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo. Mas não é muito necessário se prender esses detalhes. Aí eu trago só como forma de, quero saber, quero identificar desse modo. Mas quando eu percebo que um texto, ele tá narrando, ele tá contando uma situação, ele tá sendo um texto da tipologia narrativa. Se ele tá descrevendo, ele tá trazendo detalhes, ele tá sendo um texto descritivo. Se ele tá explicando, ele tá informando, ele é dissertativo. E se ele só informa, ele é expositivo. E se ele, além de informar, traz um ponto de vista e defende, argumentativo. E se está dando uma instrução, é uma injunção ou um texto instrucional. Exemplo, quando eu dou uma ordem, fecha a porta. Eu estou dando a instrução, mas ao mesmo tempo eu estou mudando, estou fazendo uma injunção. Ou quando eu peço algo,
quando eu suplico, quando eu desejo, quando eu manuais, instruções, regras de trânsito, receita, até os cartões com votos, né? Aqueles panfletos. São instruções. Eles querem te indicar a realizar tal ação. Predição é predizer algo ou levar o intelectual a crer em uma coisa a qual ainda está para ocorrer, como por exemplo astrologias, previsões meteorológicas. Temos também o tipo textual dialogal ou conversacional, que o texto ele é baseado em sua maior parte em diálogos entre os interlocutores. Então, no texto eu percebo vários hífens, vários pontos, né? Vários sinais de pontuação que mostram que ela está tendo um diálogo. Um exemplo disso é quando eu estou falando em uma entrevista, de uma conversa telefônica ou de um chat, né? Se na prova tiver a foto de um chat, ali eu estou tendo um tipo textual dialogal, conversacional, porque eu estou tendo um diálogo. E na próxima aula a gente vê os gêneros textuais.